O Senhor nos guarde no seu amor e nas suas muitas misericórdias. Que sobre a nossa vida temporal, o poder de Deus seja derramado para que o espírito desse mundo, ele não tenha poder de influenciar e de mudar a nossa vida, colocando-a em risco. Que nós sejamos fortalecidos, nós que nos reunimos aqui, e os irmãos que das outras cidades estão recebendo esta mesma palavra, que nós sejamos guardados a partir de agora pelo Santo Espírito de Deus. Amém. Na exortação do nosso presbítero, houve um destaque aqui no livro Atos, no capítulo 2, versículo 40, bem no finalzinho, que me chamou bastante a atenção. O apóstolo Pedro, ao fazer ali uma defesa do Evangelho, ele disse: salvai-vos desta geração perversa. Ora, se o apóstolo disse que existe uma geração de gente que está envolvida no pecado e que fazem coisas que desagradam a Deus e que nós precisamos ter cuidado com ela, nós temos que dobrar a nossa atenção para ver se não estamos sendo envolvidos por esta geração perversa. E que geração é essa? A geração do mundo. Irmãos, só existe dois tipos de almas nesse mundo: aquelas que consideram o Senhor e as que não consideram. As que vivem de acordo com a vontade de Deus e procuram conhecer a vontade deste Deus, e as que não vivem, as que fazem coisas que são segundo o interesse do seu coração. Esta doutrina é a doutrina do mundo. Nós chamamos isso apostasia. Apostasia é quando você vive de acordo com os interesses da sua carne, com aquilo que pede o seu coração, sem levar em consideração aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Às vezes eu vou até a igreja, eu escuto a pregação do pastor e sou até tocado pelas suas palavras, porém, o poder do mundo ainda está sobre a minha mente. Eu não consigo colocar em práticas as coisas que eu escuto na igreja. E esse poder é o poder do diabo, irmãos. Esta geração perversa está envolvida com um espírito que não pode trazer felicidade para ela. As pessoas ficam tentando achar explicações materiais para transtornos que são de origem espiritual, cujas causas estão no invisível. Os estudiosos, os sábios, aqueles que estudam o comportamento das massas, eles procuram encontrar uma razão material para tentar explicar aquilo que só se explica tendo conhecimento do que está além deste mundo. As Escrituras, elas falam desse conhecimento. É certo que as igrejas nem sempre sabem do que estão falando, porque também muitas não têm conhecimento de coisa alguma do que se passa além da sepultura. E a situação comportamental desta sociedade, ela vai piorar a cada dia. É como uma bola de neve, irmãos.
Quando a gente faz o mal, ele alimenta alguma coisa que está do outro lado, que se volta cada vez com mais força sobre nós. E se o homem continua fazendo coisas que desagradam a Deus, esse mal vai sendo alimentado. E a situação geral da sociedade vai piorando. Amanhã será pior do que hoje, e depois de amanhã também. Esse estado de perversidade de que fala o apóstolo, que existe nessa geração, está se agravando. Salvai-vos dessa geração perversa. Quer dizer, não se envolva, não se deixe arrastar por ela. Porque as consequências serão danosas. Se estamos aqui, se pensamos, existimos. Se existimos, alguém nos criou. Se vivemos num lugar, olhamos para os céus, vemos as estrelas, se nós pegamos lá um grande telescópio e apontamos lá para o fim do universo e vemos muitas outras estrelas e galáxias, alguém deve ter colocado lá e feito, irmãos. O nada, ele não produz coisa alguma. E esta escritura diz que quem fez todas essas coisas é Deus, que não é homem, que é espírito, que está em todos os lugares, que governa desde o átomo até a maior das estrelas que você pode conceber. Nós precisamos nos apartar desta geração perversa. Nós não podemos andar como eles andam, nós não podemos nos vestir como eles se vestem, não podemos nos alegrar como eles se alegram, nós não podemos nos reunir como eles se reúnem, nós não podemos compartilhar das mesmas coisas que essa geração de pessoas pervertidas, desnorteadas, perdidas. Nós não podemos viver como eles vivem, irmãos. Nós somos o povo de Deus. Nós estamos sendo cuidados e pastoreados pelo nosso Pai há muito tempo. Nós somos almas antigas. E nos foi dado a oportunidade de aqui estarmos mais uma vez. Para quê? Será que nós viemos aqui para gozar? Para comer, para viver, para desfrutar da vida, para se divertir, para passear? Nós viemos aqui para isso? É essa a sua concepção de existência? Desculpa, irmãos. Será que diante desse mundo, todo o seu sofrimento, todas as tragédias que estão acontecendo na humanidade, a gente não para um pouco para pensar, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Como eu posso colaborar de alguma forma para diminuir o sofrimento da criatura humana? Eu posso compreender melhor este mundo. Eu posso compreender melhor por que tanto sofrimento, por que tantas coisas esquisitas. A palavra de Deus, ela quer nos esclarecer sobre todas estas coisas e dizer, olha, vocês são uma geração diferente dessa que está aí fora corrompida pelo inimigo. Não é questão de preconceito, é questão de opção. Eles fazem a opção de fazer o que querem das suas vidas. Amém, que façam. Mas nós fizemos uma outra opção. Nós não queremos nos conduzir pelas nossas vontades. Nós precisamos conhecer a vontade de Deus, para que a gente se ajuste, a nossa vida possa vir a estar em harmonia com a vontade do Criador. Porque se isso acontecer, nós vamos ser felizes. Vamos ser felizes por fora e por dentro. Tem gente que é só feliz por fora, não é? Você arruma aí um dinheiro, um bom serviço, e dando a comprar coisa e gastar, e gozar, e fazer, aprontar. Isso é ser feliz por fora, mas por dentro, ele sabe que ele é uma pessoa infeliz. E Deus não quer ter a proposta de fazer você feliz por fora. Ele quer ajustar você por dentro, para que você seja feliz em qualquer circunstância.
para que a sua felicidade não dependa do que você tem no bolso, para que a sua felicidade não dependa da pessoa que está ao seu lado, o país onde você vive, o tamanho da sua casa, o automóvel que você anda, a roupa que você veste, a comida que você come. Todas essas coisas estão relacionadas com a felicidade exterior. Elas não obrigatoriamente determinam um estado de felicidade interior. Nós vemos que muitos países que atingiram o apogeu do seu desenvolvimento material, países ricos, eles também são fustigados por todas as tragédias que existem nos países pobres. Basta ir na periferia das cidades, que nos aparece aí na televisão como se fosse cheias de conforto e de coisas maravilhosas. Lá também tem gente se matando, usando drogas, com as suas vidas perdidas e desesperados, como a gente vê aqui nos países mais pobres. Isso é um claro testemunho e prova para os sábios de que os países mais ricos não obrigatoriamente faz com que o seu povo seja feliz interiormente. As pessoas podem ter uma felicidade aparente, mas interiormente elas sofrem como em qualquer outro lugar do mundo. Qual o problema mais grave dessa situação? Que quando a gente morre, a nossa alma leva para lá a felicidade ou o seu sofrimento interior. A felicidade exterior, ela permanece aqui no mundo. O que a gente leva é a riqueza que nós conseguimos ajuntar dentro do nosso coração, amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ou nós entramos para essa geração escolhida, nós levantamos a nossa mão cansada para o nosso Deus e afirmamos em alta voz: Senhor, eis-me aqui. Eu quero participar de alguma forma do teu reino. Ou nós vamos ser atraídos e consumidos por essa geração perversa que está aí na rua, perdida. Dá uma olhada no que está aí fora. Não precisa de eu fazer nenhum esforço para mostrar para vocês. Cada dia o mal vai ficar mais evidente. É uma tristeza o que o diabo está fazendo com as pessoas, tornando-as verdadeiros fantoches, tristes figuras que nada têm a ver com o mundo civilizado. É o que a gente vê nas ruas, irmãos. Produto da influência deste espírito sobre a vida de quem não tem conhecimento da verdade. Nós não podemos ser como essa geração perdida. Precisamos decidir, hoje, eu quero ficar do lado do Senhor. Amém. Hoje pela manhã eu estava lendo a Escritura, conversando lá comigo mesmo, me perguntando como que a gente poderia fazer um povo que está habituado ao espírito desse tempo. Nossa mente está acostumada com as coisas que esse tempo nos oferece. Estamos acostumados também com as formas religiosas que esta sociedade nos oferece. Como nós podemos tocar o coração do povo e dizer a esse povo que nós não temos nada a ver com essas formas religiosas que estão no mundo e com essa geração de gente perdida, e que nós somos um povo que foi escolhido por Deus e que nós precisamos assumir essa condição de povo santo, irmãos, que não depende de pastores, de padres, de gurus, de espíritos, de doutrinas,
de riquezas, de lugares, que não depende de absolutamente nada, que é capaz de andar pelas próprias pernas, pela sua escritura e pelo Espírito de Deus que tem nos guiado ao longo das gerações. Como é que nós podemos romper com este círculo de atraso que está sobre o nosso povo em todos os lugares do mundo? O Senhor me disse: olha, convém lembrar o povo da história do povo. Então nós queremos aqui com os irmãos examinar uns livros antigos, falar um pouquinho da vida dos profetas. Quem sabe a gente possa recordar alguma coisa. A nossa alma possa ser chamada a atenção para o quanto é sério, o quanto é grave o que o Senhor está anunciando nesses dias. Quem sabe a gente tenha coragem para romper um pouco, eu não digo de tudo, porque é impossível, mas rompermos um pouco com o domínio que o mundo tem sobre a nossa vida, irmãos, e nos impede de viver mais perto de Deus, de viver mais próximo do Espírito do Senhor. Nós temos que ter essa esperança. Eu creio que só a palavra que está na Escritura pode nos ajudar a sair dessa letargia, desse mesmismo que existe, em que nós parece que repetimos sempre as mesmas coisas, irmãos. Como se a nossa vida fosse um ritual e tivéssemos que fazer as coisas do mundo e as coisas de Deus vão sempre ficando em segundo plano. Vamos obedecer o Senhor. Eu queria que os nossos amados, os que estão nos recebendo a palavra nas outras cidades, abrissem o livro do profeta Daniel. Depois de Ezequiel, viu? Livro do profeta Daniel. Vamos falar um pouquinho sobre este grande profeta. Um pouquinho sobre a vida dele. Sobre os dons que ele recebeu de Deus. Que o Senhor nos permita, nessas passagens, mergulhar um pouco na nossa própria consciência, que a palavra nos toque o coração, nos tire deste sono, dessa situação de influência tão poderosa que existe atualmente. Na história do povo de Deus, houve muitos períodos em que o povo foi agredido por nações ímpias. E houve alguns períodos de escravidão. Essa escravidão aqui aconteceu na Babilônia, no ano 590 aproximadamente, antes de Cristo. Esse foi um dos períodos, talvez, que mais marcou, dos períodos que mais marcaram a história do povo de Deus. A escravidão na Babilônia. Foram 70 anos em que o povo ficou ali cativo de um rei que tem um nome esquisito, chamado Nabucodonosor. Vamos no capítulo 1. No ano 3º do reinado de Jeoiaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoiaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus,
e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruídos em toda a sabedoria e doutos em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Então esse Nabucodonosor chegou lá e sitiou a cidade de Jerusalém. Vocês sabem que a cidade antigamente elas eram cercadas de um grande muro, né? Um paredão, nós diríamos hoje, que protegia a cidade de ataques de exércitos estranhos e de malfeitores. Durante a noite, os portões eram fechados e ninguém entrava ou saía da cidade. Quando esse rei Nabucodonosor sitiou Jerusalém, quem estava no comando lá era esse tal de Jeoiaquim, quase Joaquim, né? Deve ser um derivado. Jeoiaquim era o rei de Judá. E ele era um rei meio inexperiente, meio novo, e ele resolveu resistir bravamente ao Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, que era um rei muito doido. Aí ele foi até lá e disse, eles querem resistir, então tá bem, vamos fazer assim. Cerquem a cidade com exército e não entre comida, água e nem mais coisa alguma. Ficaram lá meses, sitiados, e o povo começou a morrer de fome e de sede. A história desse cerco é muito triste para o povo de Deus, até que eles não suportaram mais e o exército acabou entrando e tomou conta de tudo lá em Jerusalém. Daí eles levaram alguns vasos lá do templo para a Babilônia, e o rei, como nós vimos aqui no versículo 4, pediu que separassem do povo de Deus alguns jovens de boa aparência, que fossem já instruídos e tivessem conhecimento de ciência, para que eles pudessem servir o rei lá no palácio como empregados, como servos. Essa era uma prática muito comum naquele tempo. E o rei lhes determinou a porção diária, versículo 5, das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei. Imagina só, os meninos eram levados para lá e preparados durante 3 anos para ter conhecimento da língua. Eles recebiam da melhor alimentação no palácio. A comida do rei era o que tinha de melhor. A bebida, então, nem se fala. Tudo para o rei era de melhor qualidade. Se fosse a gente que chegasse lá, a gente ia ficar satisfeito, não é mesmo? A gente gosta de uma comidinha gostosa, não é verdade? Então, nós já íamos ficar satisfeitos. Opa, o rei escolheu um de nós para servir no palácio e mandou dar comida boa. Instrução é tudo o que a gente quer. Entre esses jovens, aqui no versículo 6, a palavra nos diz que estavam alguns filhos de Judá, da tribo de Judá. Entre esses jovens estava Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos, que é o chefe dos criados, lhes pôs outros nomes. A saber, a Daniel ele pôs o nome de Beltesazar, ao Ananias o de Sadraque, Misael ele chamou de Mesaque, e o Azarias de Abdenego. Eram nomes lá comuns entre os babilônicos. Mas Daniel, olha o versículo 8. Isso é importante para a gente, porque tudo que se passa com o povo de Deus, ele segue um mesmo modelo. Não só no plano coletivo,
mas também nos planos individuais. E pode acontecer, às vezes, de nós sermos sitiados por situações em que a gente acaba, num determinado momento, sofrendo uma derrota. Parece que Deus nos abandonou, mas nós vamos ver que as coisas não são bem assim. Que no plano de Deus, todas as coisas se cumprem conforme a divina vontade. Dentre esses que foram para lá, um deles, o Daniel, disse assim: eu não vou me envolver com a comilança desse rei, nem com as suas bebidas. Aí o empregado do rei, o chefe dos eunucos, falou: não posso fazer isso. Ele disse: olha, não vou me envolver com essa geração perversa. Amém? A geração perversa. Não vou me envolver com eles, não vou comer o que ele come. Daniel propôs no seu coração, versículo 8, não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos empregados que lhe permitisse não se contaminar. Ele achava que se ele bebesse uma coisa que os pecadores bebiam, ou comesse a comida deles, que ele estava se contaminando. Veja o estado de pureza e dedicação deste jovem. Ele era um moço que estava indo lá para o palácio, a família dele tinha sido destruída lá, a cidade tinha sido destruída, ele foi levado, escolhido para servir o rei. Em vez de eles dizer: não, bom, eu vou comer do bom e do melhor agora, eu não vou me contaminar com esses que fizeram mal ao meu povo. Esta geração perversa, como disse a palavra da exortação hoje. Ele fez uma escolha. Isso é importante. Deus, versículo 9, fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Então o chefe lá dos empregados, em vez de ficar bravo com o Daniel: que história é essa de você não comer? Essa é a comida que eu tenho aqui. Ele achou, por Deus, ele achou graça na pessoa do Daniel. Porque o Senhor já tinha um plano para ele. Ele foi levado escravo. A situação era deplorável, porque eles ficaram sitiados muitos meses. Passaram fome. Houve casos até que eles comeram carne humana, lá dentro da cidade sitiada, com fome e desesperados. Ele foi levado para esse lugar, mas ele não abandonou a fé no seu Deus. Ele disse: eu não vou me misturar com esse povo que vive no pecado. Tudo parecia perdido para muita gente, mas ele cria. E Deus estava operando. E disse o chefe dos eunucos, versículo 10, ao Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois por que viria ele os vossos rostos mais tristes do que dos outros jovens da vossa idade? Ele disse: o rei que determinou. Depois, se chegar lá, você estiver com rostinho magro, triste, não comer comida boa, eu vou me dar mal. O chefe dos eunucos falou para ele, dos empregados: eu tenho medo do meu senhor. Assim porias em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre eles, sobre os 4 jovens: experimenta, peço-te, os teus servos, durante 10 dias, que se nos dê legumes a comer e água a beber. Em vez de iguarias, legumes para comer e água, somente isso. Então, depois dos 10 dias, examine diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do rei. E conforme vires, conforme o resultado, procederás para com os teus servos.
Se nós ficar magro e feio, vocês obrigam nós a comer a comida do rei. Se nós ficar bonito, vocês deixam nós comer legume. Acho que muita gente aqui não ia querer saber de comer legume, não é, gente? O pessoal aí gosta de uma picanha. Não sei se tinha picanha naquela época, irmão? A tristeza a coisa. E vai por aí afora, né? Nada de legume. Os irmãos lá estavam firmes, comendo legume, bebendo água e crendo no seu Deus. E ele consentiu, versículo 14, que as coisas se passassem dessa maneira. Experimentou servir o legume e a água para os 4 jovens durante os 10 dias. E ao fim dos 10 dias, apareceram os seus semblantes melhores, e eles estavam mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Olha só, depois de 10 dias, os 4 estavam mais bonitos, mais gordinhos, comendo legume, bebendo água. Bem mais, com aparência bem melhor do que os outros que estavam comendo os manjares do rei. Olha, irmãos, o poder da nossa fé. Assim, versículo 16, assim o despenseiro tirou-lhes a porção das iguarias e o vinho de que deviam beber, e lhes dava apenas legumes. Quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu conhecimento, inteligência em todas as letras e sabedoria. Mas para Daniel, Deus deu a ele o entendimento em visões e sonhos. E ao fim dos dias, em que o rei tinha falado que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe diante de Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Portanto, ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria e de discernimento sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais entendidos do que todos os magos, astrólogos que havia em todo o reino da Babilônia. E Daniel permaneceu até o 1º ano do reino do Ciro. Irmãos, esta palavra que nos exorta a crer no nosso Deus é uma palavra que vem nos dizer que precisamos fazer uma escolha. Que nós não podemos mais seguir servindo a Deus e a riqueza. Nós não podemos servir a Deus e a Mamum. Quer dizer, a nossa mente não pode estar envolvida num sonho de que nós vamos conseguir riquezas. Nós precisamos servir de verdade o nosso Deus. E deixar que o nosso Deus possa cuidar das coisas concernentes a esta vida. Esta palavra mostra que mesmo quando parece que as coisas estão em derrota, o Senhor está operando. E que nas dificuldades, na carência das coisas terrenas, nas aflições, em nenhum momento não há justificativa para nós abandonarmos a fé no nosso Deus e nos contaminarmos com aqueles que fazem parte dessa geração perdida que está aí fora. Nós temos que viver para o nosso Deus e viver com todas as forças dos nossos corações. Amém? Esta decisão precisa ser tomada, porque estamos no limiar de uma profunda mudança na terra. Estamos vendo as nações aflitas. Estamos vendo doenças comportamentais se manifestarem em todos os lugares, inclusive nas grandes nações do mundo.
nas nações mais desenvolvidas. E a palavra do nosso Deus, ela diz, olha, são sinais evidentes de que está chegando o tempo da transformação. O que vamos fazer daqui para frente? Vamos abraçar a causa do nosso Deus. Vamos dizer ao nosso Deus, aqui estou eu, Senhor. Ele não está pedindo para você abandonar a sua vida, abandonar a sua família, abandonar a sua profissão. Não, absolutamente. Mas Ele pede que você ocupe a sua mente com as coisas que Ele está te proporcionando. Ele quer se revelar a você. Ele quer te proteger das tragédias do mundo. Ele quer te guardar dos perigos que estão aí fora. Ele quer que o ladrão não entre na tua casa, que ele não cruze o teu caminho. Ele quer proteger a sua casa de todas as pestilências e doenças que estão se espalhando no mundo, irmãos. O Senhor quer nos proteger e nos guardar. Por que Ele quer nos guardar? Porque Ele nos escolheu. Os que não foram escolhidos vão ficar chateados, aborrecidos, revoltados. Bem, não sei, se ficarem, se entenda com o dono das ovelhas. Ele escolheu a nós porque quer que a gente trabalhe para Ele. Como Ele pegou estes jovens e colocou lá dentro do reino do mal, onde estava a Babilônia. Era o grande império, como é os Estados Unidos hoje no mundo. Era o grande império que mandava, fazia e desfazia. Ele escolheu aqueles jovens e colocou lá no meio do reino do mal para fazer uma obra que Ele queria fazer. Assim também nós fomos escolhidos para estar no meio dessa geração perversa, mas não para ser como eles. Nós precisamos fazer escolhas e conhecer plenamente a vontade desse Deus e de Jesus Cristo que Ele nos enviou como braço forte, para a gente não ter desculpa. Enviou como braço forte, cheio de amor, cheio de perdão, cheio de misericórdia, para nos tirar da ilusão, da mentira, da escuridão que está por toda parte. Jesus Cristo é o Senhor nosso, o nosso pastor verdadeiro, irmãos. Fomos escolhidos, fomos separados, fomos enviados em meio a esta geração perdida que está aí para uma obra que Deus deseja fazer com cada um de nós, na sua casa, no lugar onde você trabalha, na cidade onde você vive, para você fazer uma obra para Deus. Mas eu sou um só, 2, 3, 4, não importa. Eles eram 4. Fizeram uma grande obra para Deus. Nós vamos ver. Nós vamos falar mais de Daniel. Nós vamos ver a grande obra que Deus fez através desses 4 homens. Então o Senhor nos enviou, nós somos muitos. Nós somos uma geração que foi escolhida para, no meio desse povo perdido, nós realizarmos uma obra para Deus. Pergunte para Deus qual é a obra que Ele deseja que você faça. Ele vai responder para você. Porque Ele fala com cada um de nós, quando nós o procuramos com sinceridade. Ele deseja falar a nós, nos instruir, nos exortar, nos encher de coragem, de ânimo, de sabedoria, de ciência e de todas as coisas que Ele deu a esses jovens que foram escolhidos para estar no meio dessa geração perversa e foram vitoriosos, e nós seremos vitoriosos em nome de Jesus. Amém. A igreja seja abençoada. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz